Nesta manhã eu tenho o grato prazer de estar aqui. Agradeço ao pastor Mário e também Carla pelo convite que me foi dirigido para ministrar a palavra de Deus. E desde o momento que comecei a orar por esta reunião, em que estou com todos vocês nas vossas casas, que Deus colocou uma palavra no meu coração que quero partilhar convosco. Para mim é um dos relatos mais empolgantes da palavra de Deus. É com alguma frequência que me lembro desta passagem das Escrituras, é com frequência que a leio e por isso quero convidar-vos a abrirem Números no capítulo 13. Eu vou começar a ler um pouquinho mais à frente, portanto não vou começar no versículo 1, mas a partir do versículo 27. No entanto, gostava de vos enquadrar um bocadinho com aquilo que se passa em Números no capítulo 13. Diz que no início deste capítulo Deus deu uma ordem. Aliás, o Senhor deu a Moisés uma ordem para que de cada tribo Moisés enviasse um homem para poder espiar a terra de Canaã. E quando Moisés deu essa instrução ao povo, tornou bem claro tudo aquilo que eles deveriam observar e depois de o ter feito, diz que aqueles homens partiram a espiar a terra. 40 dias depois, eles regressaram e começaram a trazer notícias a Moisés daquilo que tinham visto e também trouxeram ou apresentaram diante de Moisés aquilo que eles tinham trazido. Então este é o quadro que antecede estes versículos que eu vou ler, por isso convido-vos a olhar para Números, capítulo 13, no versículo 27, e seguir a leitura dos versos que eu vou fazer a seguir. Diz assim, no verso 27, e dando conta a Moisés, disseram: fomos à terra a que nos enviaste. Fomos à terra que nos enviaste. Ela é, em verdade, e quando está aqui esta expressão em verdade, significa que estes homens estavam a dar este relato como garantido. Eles estavam a falar aquilo que eles consideravam ser a verdade e aquilo que eles tinham acabado de ver. Então, eles disseram, ela, em verdade, mana leite e mel, e este é o seu fruto. Contudo, verso 28, e quando esta expressão ou esta palavra aparece aqui, contudo, eu lembrei-me que na nossa vida, em muitas circunstâncias, nós podemos trazer um bom relatório, nós podemos falar alguma coisa positiva, mas parece que de vez em quando há sempre um mas que aparece. Então eles disseram, contudo, o povo que havia, ou que habita nessa terra, é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak. Antes de ler o versículo 30, eu gostava que vocês se lembrassem destes homens, destes filhos de Anak. No verso 30 diz assim, então Caleb, lembrem-se também dele, fazendo calar o povo perante Moisés, disse, subamos animosamente e apoderemo-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Disseram, porém, os homens que subiram com ele, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então eles trazem um bom relatório da terra, diz que é uma terra que mana leite e mel, diz que aqueles que habitavam na terra as cidades eram muito fortificadas, os homens eram muito grandes, estavam ali os filhos de Anak, diz que Josué
e Caleb, que tinham ido também naquele grupo, dentre eles o Caleb levanta a sua voz, diz que faz calar o povo perante Moisés e disse: nós podemos subir, nós podemos possuir a terra. No entanto, estes homens, no verso 31, diz assim: porém, os homens que subiram com ele disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E no verso 32, eles dizem assim: perante os filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiá-la é terra que devora os seus habitantes. E a questão, e deixem-me ler estes versos e fazer alguns parênteses. A questão que eu quero colocar é a seguinte: como é que estes homens ou estes moradores poderiam ser tão fortes ou tornar-se fortes e habitar numa terra como aquela, se eles próprios estavam a dizer que aquela era uma terra que consumia os seus moradores? Isto faz-me lembrar momentos da nossa vida em que muitas vezes, quando nós estamos debaixo de pressão, quando nós estamos a enfrentar situações adversas, da nossa boca saem palavras fruto de coisas que nós pensamos às vezes ali no momento. Quando nós ficamos assustados, dizemos a primeira coisa que nos vem à cabeça. Parece que era o que estava a acontecer com estes homens. Eles a dizerem que era uma terra que consumia os moradores. Se consumia moradores, jamais eles podiam ser tão fortes e tão poderosos como eles estavam a descrever que aqueles homens eram. E diz que todo o povo, final do versículo 32, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Há uma outra tradução que diz que são gigantes. Eu creio que todos nós que estáis aqui nesta manhã ou que posteriormente irão ouvir esta mensagem já terão descoberto nas suas vidas, e se não o fizeram irão descobrir mais cedo ou mais tarde, que muitas vezes nós andamos na labuta do dia a dia, fazendo aquilo que nós devemos fazer, e parece que de repente nós ouvimos bater à nossa porta, toque, 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 e quando nós vamos abrir, diante ou do lado de fora da porta está um gigante. Muitas vezes este gigante vem para nos assustar, este gigante vem para nos impedir de nós concretizarmos tudo aquilo que Deus deseja que nós concretizemos. É um gigante muitas vezes que vem dizer que nós não poderemos apoderar-nos de tudo aquilo que Deus tem prometido para as nossas vidas. Um gigante que nós podemos dar-lhe vários nomes, como o medo, pode ser o gigante do racismo, pode ser o gigante da doença, pode ser o gigante da intimidação, pode ser o gigante da pobreza, pode ser o gigante da escassez, pode ser o gigante chamado Covid, um gigante que está ali do lado de fora, tentando intimidar-nos, rindo-se na nossa cara, fazendo-nos crer que nós não somos capazes de conquistar o que quer que seja. Um gigante que às vezes nos diz que nós jamais poderemos ser curados. Um gigante que nos diz que está ali para roubar as nossas finanças. Um gigante que está ali para nos dizer que nós não temos suficiência ou que não teremos suficiência para a nossa vida. Um gigante que está ali para declarar que vem roubar a bênção na nossa família, que o nosso casamento vai falhar, que os nossos filhos não servirão a Deus, que nós não poderemos fazer nada daquilo para o qual temos sido chamados para fazer. E a sua intenção é levar-nos a recuar com medo, é intimidar-nos, a fazer com que nós possamos fugir, é mudar a nossa visão, é nós
de sairmos da direção de onde estávamos a andar e mudarmos-nos para outra direção, é tentar levar-nos a sair da cidade, é tentar fazer com que nós baixemos os nossos braços. Essa é a sua missão. Quando Ele está do lado de fora, quando Ele bate à nossa porta, Ele traz essa missão juntamente consigo. Ele fará todos os possíveis para nos convencer que nós não teremos tudo aquilo que Deus promete que nós devemos ter segundo a sua palavra. E quando nós olhamos para estes gigantes, nós sempre vamos pensar que eles são muito maiores do que nós, porque eles tentam nos convencer disso. Eles não têm fome, eles não precisam dormir, eles não têm sede, eles não dormem. Às 2 horas da manhã tu abres os olhos quando estás a dormir e de repente acordas, parece que eles estão aos pés da tua cama a dizer-te aquilo que eles disseram ao longo de todo o dia. Vão dizer-te que não adianta tu orares, vão dizer que não adianta tu creres na palavra de Deus, vão dizer que não adianta tu confessares a mesma palavra, vão dizer que não adianta tu vires à igreja, não adianta assistir aos cultos. Estes gigantes têm o propósito de te deitar abaixo. E eu sei que muitos de vocês que estão agora em casa estão a perceber muito bem do que é que eu estou a falar. E quando eles surgem na nossa vida, parece que a nossa fé é deitada abaixo. Muitas vezes a confiança, aquela crença de que nós somos capazes, porque eles falam e repetem palavra após palavra, palavra de desânimo, de desencorajamento, parece que a nossa fé fica abatida ou a nossa fé desaparece. Quando olhamos ao lado, muitas vezes, não vemos aqueles que nos habituamos a ver lá. Alguns daqueles que nós considerávamos nossos amigos não estão lá ao nosso lado para nos ajudar naquele momento. Josué e Caleb, eles viram gigantes, mas eles olharam para aqueles gigantes de uma forma totalmente diferente do que aquela que aqueles homens descreveram. Josué e Caleb disseram alguma coisa diferente. Aquilo que saiu da sua boca quando aqueles outros 10 trouxeram o relato e disseram que eram homens de grande estatura e que não podiam vencer. Josué e Caleb, que tinham estado na mesma terra, levantam-se perante todo o povo, diante de Moisés, e eles dizem: vamos já e possuamos a terra. Ou seja, nem tão pouco estavam dispostos a descansar. Mas na maioria das vezes, ou a maioria do povo, e na maioria das vezes também na nossa vida, nós estamos dispostos a falar aquilo que os outros 10 disseram, em vez do que aquilo que Josué e Caleb afirmaram. Uma das coisas que eu sei por causa do relato, e já vamos ler mais alguns versículos, é que os filhos destes 12 que foram, durante 40 anos andaram pelo deserto, mas ao fim de 40 anos eles entraram na terra prometida, eles possuíram a terra, e a grande verdade que nós podemos declarar é que os filhos deles não eram maiores do que aquilo que os seus pais eram, nem os gigantes que estavam lá na terra eram mais pequenos do que aquilo que eram anteriormente. No entanto, eles foram determinados ou estavam determinados a possuir a terra. E muitos de nós hoje que estamos aqui, muitos de nós que estamos escutando a palavra de Deus, podemos pensar e talvez ter a certeza que nós somos esses filhos. Os nossos pais, se calhar alguns dos nossos pais, dos nossos antepassados, de nossos irmãos na fé, recuaram, ficaram com medo.
ouviram o Evangelho e recusaram aceitar tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Que ouviram que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta, mas recuaram. Ouviram críticas e ficaram prostrados e desanimados. Mas este é um tempo em que a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo precisa erguer-se outra vez, em nome de Jesus, e fazer frente aos gigantes que vêm até à nossa vida. Nós precisamos disso novamente. Muitas vezes nós procuramos acomodar a nossa forma de olhar para a palavra de Deus segundo os padrões do mundo, segundo os padrões daquilo que os gigantes falam. Mas para nós o importante é olharmos para a sua palavra e crermos naquilo que está escrito. Nós somos os filhos, nós somos aqueles que podemos possuir a terra e podemos derrubar gigantes em nome do Senhor Jesus. No versículo 33 está escrito: também vimos ali os nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilins. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Eu creio que, concordando ou não, a Bíblia diz: como o homem pensa em seu coração, assim é. E uma das coisas que eu e vocês precisamos perceber é que a maneira como nós nos vemos a nós mesmos é a maneira como nós seremos tratados. Se nós nos virmos como cidadãos de segunda, se nós nos virmos como os coitadinhos, se nós nos virmos como os desprezados, se nós nos virmos como os perseguidos, então é dessa forma como nós seremos tratados pelos outros. Muitas vezes usamos a desculpa, e é tão comum ouvirmos estas explicações: mas quando nós chegarmos ao céu não vai ser assim. Quando nós chegarmos ao céu nós teremos tudo aquilo que Deus promete que nós vamos ter. Mas deixem-me tornar claro: quando Jesus veio e se ofereceu voluntariamente na cruz do Calvário, carregando sobre si o peso dos nossos pecados, as nossas doenças, enfermidades, o castigo que estava sobre nós foi colocado sobre ele para fim de nós termos paz. Está escrito que ele fez isso com o propósito de nos dar vida e vida com abundância aqui na terra. Ele veio com esse propósito. Eu sei que pós a morte estaremos todos na presença de Deus até que Ele venha. Mas é aqui nesta terra que eu e vocês temos de estar conscientes que estamos aqui para vencer. Nós estamos aqui para desfrutar da vida de Deus. Cristo habita em nós, e se Ele habita em nós, a sua vida está em nós. Não é lá no céu que nós temos de nos preocupar como é que vamos pagar a conta da eletricidade. Não é lá no céu que nós vamos ter de pensar como é que vamos ser curados. Não é no céu que nós precisamos de ajuda, porque ali desfrutaremos da presença de Deus para todo o sempre. Mas é aqui que nós precisamos aprender a vencer os gigantes, aprender a vencer as dificuldades. Josué e Caleb viram os gigantes. E apesar de andarem 40 anos à volta no deserto, eles foram os únicos daquela geração de 12 homens que foram para espiar a terra, que entraram na terra prometida. E diz que depois de terem vagueado pelo deserto, eles tomaram posse da terra, eles atravessaram o Jordão. Caleb, ele liderava um exército, e foi desse exército que conquistaram os habitantes. E diz que com a idade de 85 anos, escutem bem, com a idade de 85 anos,
diz que Caleb veio à presença de Josué e quando chegou diante de Josué, ele disse: eu quero receber aquilo que Moisés prometeu que me haveria de dar. E diz que Josué virou-se para Caleb e lhe perguntou: mas o que é que Moisés te prometeu? E ele disse: a montanha de Hebrom. A montanha de Hebrom. Tudo isto está escrito no capítulo 14 de Josué, que vocês poderão ler nas vossas casas. E se vocês prestarem bem atenção e quiserem ler este capítulo 14 de Josué, vão chegar à conclusão, no final do mesmo, que era nessa montanha que habitavam os filhos de Anak, os mesmos que estão mencionados no capítulo 13 de Números, ou seja, os gigantes. Então, para além de eles serem grandes, eles viviam numa montanha. Segundo as estratégias militares, quem está na montanha ou quem está num lugar elevado é mais fácil derrotar aqueles que estão num lugar mais baixo. Quando se está por cima, é mais fácil vencer quem está por baixo. Mas naquela altura, depois de ele ter possuído com o exército a terra que o Senhor havia prometido, Caleb olhou para a montanha e ele foi capaz de dizer que com o seu exército ele era capaz de tomar a terra, ele era capaz de tomar a montanha. Vagueou no deserto, teve tempos difíceis, andou às voltas, mas durante 40 anos, Caleb foi capaz de manter bem vivo aquilo que tinha sido a promessa de Moisés, de que na altura de dividir as terras, a montanha de Hebrom ser-lhe-ia dada. E agora aqui estava ele a dizer: eu quero esta montanha, eu quero esta montanha, eu quero isto que que Moisés me prometeu. E a questão que eu posso colocar é a seguinte: o que é que estava naquela montanha que o alimentava e fazia com que Caleb fosse aquilo que ele era? O que é que fazia homens como Josué serem homens como Josué era? O que é que fazia de Davi ser um Davi tal e qual como ele era? Se nós descobrirmos o segredo, então nós também poderemos ser como eles. Diz que aquilo que havia neles, nestes homens que a Bíblia menciona e que eu mencionei há pouco, é se nós formos capazes de perceber a mesma coisa que eles perceberam, possuirmos o mesmo segredo que eles tinham, nós vamos vencer. Nas montanhas, por isso Caleb ele dizia: eu quero. Na montanha, o que estavam lá eram os gigantes. Os gigantes estavam na montanha, os tais filhos de Anak. E por que é que temos, ou que todos estavam com medo dos gigantes, menos Josué e Caleb? Por que é que todos os outros estavam amedrontados com os gigantes que estavam diante deles, menos Josué e Caleb? Se quiserem saber a resposta, sigam o que eu vou ler entre o versículo 6 e o versículo 9 de Números no capítulo 14. Números capítulo 14, versículo 6 em diante diz assim: e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Vejam o contraste
da descrição da terra entre Josué e Caleb e aquilo que os outros 10 mencionaram. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor, verso 8, se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós, deixem-me fazer um parênteses aqui. Nós somos de uma nova aliança com Cristo Jesus. Neste novo concerto que nós possuímos enquanto filhos de Deus, nós não temos de nos preocupar com isto. Josué e Caleb disseram: se o Senhor se agradar, eu e vocês não temos de nos preocupar se o Senhor se agrada ou não, porque Ele se agrada de nós. Ele já se agradou, Ele colocou em nós um valor tal, não é assim? Deus nos colocou tanto valor, nos considerou como alguém que Ele criou, alguém que é importante para Ele. Então, por causa disso, Ele enviou Jesus Cristo para ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, esta preocupação, se o Senhor se importa conosco, é alguma coisa que não deve existir. E no meio das dificuldades pelas quais tu estás a passar, e há pouco nós ouvíamos o pastor Mário orar por uma irmã da igreja que se encontra doente, orar por outras pessoas, e mencionou pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão diante de algumas afrontas, e oramos, e nós cremos na operação de Deus, e nós queremos dizer isso com toda a certeza. Deus está olhando por cada um de vocês. Deus tem os seus olhos colocados sobre cada um de vocês. Deus vos ama. Deus tem o melhor para dar. Deus quer encorajar, quer fortalecer as tuas mãos. Deus quer fortalecer os teus braços. Deus quer dar-te coragem para que, diante dos gigantes que tu enfrentas, e jamais nós lemos que não teremos aflições, que não teremos dificuldades, mas nós, com Cristo Jesus, podemos vencer. Ter bom ânimo, sim, ter bom ânimo, mas o grande foco não é o ânimo que nós podemos ter, o grande foco é que com Cristo nós podemos vencer. E então tem aqui esta expressão: se o Senhor se agradar de nós, o Senhor agrada-se de nós. No Salmo 37, no versículo 5, está escrito que o Senhor tem grande prazer na nossa vida e Ele tem desejo em fazer-nos prosperar. Então, olhando de novo para o versículo 8, diz: Ele tem, se o Senhor agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Verso 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Por outras palavras, não sejais rebeldes contra a palavra do Senhor. Creiam naquilo que a palavra diz. Não sintam o contrário, não se voltem ou não deem ouvidos àquilo que é contrário à palavra. E depois continua: e não temais o povo desta terra. Quem era o povo daquela terra? Eram os tais gigantes. E agora notem esta expressão fabulosa. Por isso eu digo que este é um dos relatos mais empolgantes e uma das passagens que eu amo na palavra de Deus, para além de muitas outras, mas esta amo em particular porque Josué e Caleb disseram: não temais o povo desta terra, porquanto eles são o nosso pão. Porquanto eles são o nosso pão. Josué e Caleb olharam para aqueles gigantes e disseram: não há problema para nós, vocês são o nosso pão. E o que é que nós fazemos com o pão? Normalmente nós o cortamos e comemos. E o que é que o pão faz à nossa vida? Normalmente fortalece-nos ou fortalece o nosso corpo.
Então Josué e Caleb, ao olharem para aqueles gigantes, em lugar de ficarem assustados, de verem as suas pernas a tremer, como eu costumo dizer, a tocar castanholas com os joelhos, em lugar de fazerem isso, eles olharam e disseram: vocês são o nosso pão, ou seja, o jantar ou o almoço já está servido. E esta era uma mentalidade totalmente diferente, uma atitude diferente, uma maneira diferente de ver a coisa que fazia e fez destes homens serem falados até aos dias de hoje. Nós não nos lembramos dos outros 10, mas de Josué e Caleb nós nos lembramos, nós ainda hoje falamos acerca deles. Porque a atitude deles era completamente diferente. Eles tiveram gigantes diante deles, mas eles não ficaram amedrontados. Eles pensaram que os podiam vencer. Eles pensaram que eram capazes de conquistá-los. Diante dos gigantes da nossa vida, que há pouco eu mencionei, diante dos gigantes que tu enfrentas dia a dia, provavelmente, tu precisas entender que o nosso caminho não é a fuga, o nosso caminho não é o medo, o nosso caminho não é falar aquilo que vem à nossa cabeça para falar. O nosso caminho ou atitude que nós devemos ter é correr para o nosso marido ou correr para a nossa mulher e dizer: querido ou querida, o jantar está servido. Ou seja, nós vamos ser capazes de conquistar estes gigantes que estão diante de nós. Vamos ser capazes. Então tu vais ser capaz de conquistar esse gigante que está diante da tua vida. Às vezes, e ontem à noite, um amigo meu, o pastor João Saramago, escreveu algo acerca do medo e eu concordo plenamente com ele. Nenhum de nós está isento de ter medo. O medo é uma das emoções presentes na vida de todas as pessoas. Mas todos nós, sim senhora, podemos reconhecer que o medo pode estar presente. Mas uma das coisas que nós precisamos aprender é que nós temos de vencer o medo. Ou seja, o medo não nos pode dominar. Somos nós que dominamos o medo. Ele pode estar presente, ele vem até a nossa vida, mas nós temos de o dominar. Como é que eu posso matar os gigantes na minha vida? Como é que eu posso matar os gigantes que surgem diante de mim? Esta é provavelmente a questão que está dentro da tua cabeça. É a pergunta que se calhar tu fazes muitas vezes na tua vida. E eu quero terminar dando-te um exemplo bíblico de alguém que foi capaz de matar um gigante. E aquilo que ele fez pode ser de grande exemplo para nós, para nos ajudar a enfrentar estes gigantes que surgem. O gigante do medo, o gigante da angústia, da depressão, da ansiedade, tantos gigantes que vêm, que nós enfrentamos, que nós os sentimos de vez em quando diante de nós, como eu dizia. Mas nós podemos vencê-lo em nome de Jesus. E o grande exemplo bíblico, provavelmente muitos de vocês já se estão a lembrar, é Davi. Diz que Davi, ele teve de lutar contra o gigante Golias. Golias, ele vinha 3 vezes ao dia ao vale onde estavam os filhos de Israel. E diz que Saul ficou cheio de medo, diz que ele temia e tremia, ao ponto de deslocar a sua tenda para detrás de todas as outras tendas. E diz que o povo que estava com Saul igualmente estava com medo deste gigante que pesava aproximadamente, segundo a descrição, 250 quilos e tinha 3 metros de altura. E diz que este gigante vinha para amedrontar. E o pequeno Davi virou-se para ele e disse: ei, Golias, lembra-te de uma coisa, hoje, e talvez tu podes dizer comigo na tua casa, hoje,
vou cortar a tua cabeça, vou arrancar a tua cabeça dos teus ombros. De onde é que ele foi buscar esta atitude? Creio que deve-se ter lembrado daquilo que aconteceu e que ele tinha lido acerca de Josué e Caleb, dizendo, é o meu pão, é o meu pão, é o meu pão. Por isso ele dizia, hoje eu vou cortar a tua cabeça e vou dar-te por alimento às aves dos céus, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então a Bíblia diz que Golias começou a insultá-lo e a rir-se dele, tal e qual como os gigantes muitas vezes fazem à nossa vida. Quando nós tomamos uma postura de fé, quando nós estamos dispostos a enfrentá-los, às vezes eles riem-se diante de nós, começam a tentar lembrar-nos tudo aquilo que aconteceu já na nossa vida, fracassos tidos, coisas que nós experimentamos fazer e que não conseguimos realizar, e esses gigantes começam como que a insultar-nos. E no meio destas lutas, no meio destas dificuldades, enquanto pastor, já ouvi muitas vezes pessoas dizerem, oh, quem me dera que o Senhor me viesse buscar, isto tudo acabaria. Tudo isto acabaria, quem me dera que o Senhor me levasse, quem me dera morrer agora, quem me dera eu ir para a Conchinchina. Deixem-me tornar bem claro aquilo que eu creio. Jesus Cristo, ele vai voltar, mas ele vai voltar não para uma igreja das cavernas. Ele não vai voltar para uma igreja das lamentações. Ele não vai voltar para uma igreja cheia de choraminguice. Ele vai voltar para uma igreja vitoriosa, uma igreja triunfante, uma igreja gloriosa, uma igreja cheia de vida. E nós somos essa igreja. Nós somos essa igreja. Eles amedrontaram o povo, amedrontaram Saul, mas Davi, aquele pequeno rapaz, ele foi capaz de enfrentá-lo, foi capaz de fazer a sua declaração: eu vou arrancar-te a cabeça e vou oferecê-la às aves do céu e vou levar para o arraial. E diz que ele pega em 5 pedras do ribeiro. E já ouvi muitas histórias acerca destas 5 pedras que ele tirou do ribeiro. Muitos dizem que Davi pegou em 5 pedras porque se falhasse a primeira, ele tinha mais 4 tentativas para que Golias pudesse ser derrotado. Uma das explicações que eu li há alguns anos atrás e ouvi também um amigo meu pregar uma vez, é de que Davi pegou 5 pedras porque Golias tinha mais 4 irmãos. Ele não estava a pensar que iria falhar, ele pensava, se os outros 4 vierem, eu dou conta deles também. E esta é de facto uma postura totalmente diferente. Davi não tinha nenhuma arma, porque diz que ele não tinha escudo, ele não pegou em espada. Davi pegou em 5 pedras. E com 5 pedras ele enfrentou aquele gigante. Sem armas na mão. E a grande verdade é isto, é que aquele gigante não era morto ou não seria morto com armas naturais, seria morto com armas espirituais. E por isso Davi não tinha na sua mão uma espada, Davi não tinha um escudo, mas ele tinha na sua boca a palavra. Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos de Israel, incircunciso filisteu. Quando ele dizia incircunciso, ele estava a lembrar a Golias que ele não fazia parte da aliança, ele não fazia parte do concerto com Deus. Então Davi estava a dizer-lhe:
Tu és grande, eu sou pequeno. Tu tens armas, mas eu também tenho. As tuas podem ser vistas, as minhas não. Mas as minhas armas são poderosas e com elas eu sou capaz de te derrotar. Então escuta, meu irmão, meu amigo, que estás aqui nesta manhã, no teu trabalho, no teu ministério, na tua vizinhança. Tu muitas vezes vais encontrar gigantes em todo o lugar. Gigantes, como eu já disse, podemos chamá-los de várias formas. Ansiedade, de stress, de depressão. Gigantes que se manifestam na família, gigantes que se manifestam no trabalho, gigantes que se manifestam na igreja. E aquilo que eu quero encorajar-te nesta manhã é para que tu saibas que tu os podes vencer. E os podes vencer não com armas naturais, mas com armas poderosas em Deus, capazes de destruir fortalezas, capazes de destruir gigantes. Nós temos o escudo da fé, nós temos a espada do Espírito. E estas são armas espirituais poderosas em Cristo Jesus que nos podem fazer levar a olhar para os gigantes e a dizer, tal e qual como o Caleb e Josué disseram, vocês são o nosso pão. Vocês são o nosso pão. Então, diante do gigante da ansiedade, diante do gigante do medo, diante da fraqueza, diante da fragilidade que tu tens, principalmente hoje, diante do medo, eu volto a repetir este gigante, muita gente vive com medo. Eu saliento o facto de que, enquanto líderes, enquanto igreja, nós sempre falamos para as pessoas terem cuidado, para as pessoas fazerem aquilo que devem fazer neste tempo de pandemia. Todo cuidado é pouco. Nós sempre dizemos, temos todos os cuidados quando nos reuníamos presencialmente para quando as pessoas viessem, pudessem ter toda a segurança, mas toda a atmosfera criada, tudo aquilo que nós ouvimos na rádio, tudo o que ouvimos na televisão, tudo aquilo que nós lemos nos jornais ou revistas, tem a intenção de criar medo. Medo, aprisionar-nos, medo. E a palavra de Deus chama a minha e a vossa atenção, que Deus não nos deu um espírito de medo, mas uma mente sã. Aleluia, uma mente sã. Nós temos a força de Deus. Nós, o amor, diz a palavra, que o amor de Deus lança fora todo o medo. Então faz a tua parte e descansa em Deus. Tu podes vencer este gigante que está a tentar aprisionar-te. Tu podes vencer. Reveste-te da armadura de Deus e luta. E quando nós olhamos para todas as peças da armadura de Deus, nós vamos ver que todas elas estão associadas à palavra de Deus. Então, pega na palavra de Deus, medita na palavra de Deus. Se tu estás doente, vai ler versículos que falam acerca da cura divina. Não fiques a prestar atenção a tudo aquilo que é notícias de morte, mas vai à palavra de Deus e enche-te daquilo que é vida. Se é medo que tu vês à tua volta, se os teus vizinhos estão cheios de medo, vai à palavra de Deus e enche-te com aquilo que te pode dar coragem, que pode afastar o medo de ti. Não vai fazer de ti uma pessoa descuidada, mas vai fazer de ti uma pessoa que no tempo da adversidade vai ficar de pé. Vai permanecer firme naquilo que está escrito. Por isso, olha para esses gigantes diante de ti nesta manhã e declara que tu podes vencer. Eu termino lembrando o Salmo 23, e no Salmo 23 está escrito:
Tu preparas uma mesa ou um banquete na presença dos meus inimigos. E eu lembrei-me deste salmo anteontem, quando tomei ou acrescentei alguns pensamentos ao longo daquilo que eu ia recebendo a partir do momento que orei para este tempo, e de repente eu lembrei, o que é que está sobre a mesa? Na presença dos nossos inimigos, o que é que está sobre a nossa mesa? Um banquete, e o banquete é os gigantes. O que faz parte do banquete é os gigantes, porque os gigantes são o nosso pão. Então, na mesa, nós não temos de nos pôr a chorar, nós não nos temos de colocar debaixo da mesa, nós não temos de dizer, eu não mereço, o que é que vai acontecer de mim, eu já não vou poder fazer mais nada do que aquilo que eu estava a fazer, aquilo que está diante de mim é tragédia. E eu sei que tempos difíceis podem vir, estamos a atravessar alguns deles, podem vir tempos difíceis. Mas o justo jamais mendigará o seu pão. É o que está escrito na palavra de Deus. Então tu olhas para uma coisa ou olhas para outra. Tu olhas para um mau relatório ou olhas para o bom relatório. E tu escolhes o que é que tu queres seguir. Então vamos ser caçadores de gigantes. Submetei-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo. Está escrito. E ele fugirá de vós. Então, nesta manhã, vamos ficar de pé na nossa casa, como o pastor Mário disse, de pé, mas mesmo sentados. Eu lembro uma história da minha filha do meio, que uma vez nós quisemos castigá-la, porque ela não ia com nós batermos, mas nós castigávamos algumas vezes, porque isso era mais doloroso para ela, e ela era teimosa, e uma vez nós dissemos, tu sentas-te, e ela disse, não, eu fico de pé, e nós dissemos, tu sentas, e ela disse, fico de pé, e de repente nós dissemos, tu sentas-te, e ela sentou-se, olhou para nós e disse, eu estou sentada, mas por dentro eu estou de pé. Eu estou sentada, mas por dentro eu estou de pé. Então, de pé ou sentado, mas por dentro que tu estejas de pé, que nesta manhã tu te levantes e que tu não fujas, mas que tu enfrentes os gigantes, que tu vás à palavra de Deus, tu possas buscar ajuda. Palavras sobre cura, palavra de libertação, palavra de suficiência, palavra que te afasta do medo, palavra que afasta a ansiedade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele vai tudo fazer. É difícil, é fácil falar, sim, é fácil, mas à medida que nós vamos pondo a palavra de Deus em prática, torna-se mais fácil para cada um de nós e nós começamos a comer os gigantes. Pai, agora mesmo, em nome do Senhor Jesus, eu oro por todos aqueles que têm escutado a Tua palavra. Eu oro para que a Tua palavra possa produzir fruto e fruto em abundância. Eu oro para que em cada casa onde tem chegado agora a Tua palavra, ela frutifique para a glória do Teu nome. Eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que Tu afastes o medo destas vidas, a ansiedade, a depressão, o temor do dia do amanhã. E que a Tua palavra opere, e que cada irmão e cada irmã, cada amigo se possa apoderar de Ti, da Tua palavra, para que possa fazer frente aos gigantes, chame-se ele como se chamar, e que eles saibam que nós em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Por isso traz ânimo, traz força, traz coragem, traz tudo aquilo que cada um precisa para que o Teu nome possa ser glorificado e que no meio desta pandemia nós possamos ouvir testemunhos que trazem glória ao Teu nome. Pessoas que são capazes de conquistar, pessoas que são capazes de, no meio da adversidade, estarem andando por cima e não por baixo, estarem confiando inteiramente na Tua palavra.
Mesmo que a tempestade passe por elas, eles não são tomados por ela, mas eles saem sãos, eles saem vitoriosos, eles saem triunfantes em Cristo Jesus. Nós oramos isto em nome de Jesus nesta manhã, para que tu faças de cada um de nós caçadores de gigantes, que nós possamos lutar e ficar de pé, que nós possamos correr a corrida e ganhar o prémio, pois este é o teu desejo. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém.